Muito bem, vamos falar sobre dinheiro. Acham que o vosso portfólio de criptomoedas é volátil? Acham que o mercado de ações é estranho? Segurem-me a cerveja. Porque antes de a humanidade se organizar com coisas chatas como moedas de ouro e papel, usamos algumas das coisas mais absurdamente estúpidas como moeda corrente. Estamos prestes a mergulhar numa história econômica que parece ter sido escrita por uma criança bêbada em pleno pico de açúcar. Isto não é a lição de história do vosso avô. Isto é uma visita guiada pelo incêndio financeiro em contentor de lixo dos nossos antepassados, onde a linha entre rico e clinicamente demente era basicamente inexistente. 1. Começamos na Sibéria, onde faz tanto frio que a vossa alma precisa de um casaco. Os xamãs locais ficavam completamente chapados com cogumelos alucinogênios para comunicar com os espíritos. Mas aqui está o melhor. O corpo humano, na sua infinita sabedoria, filtra o veneno, mas passa a parte divertida diretamente para a urina. Então, naturalmente, os locais criaram toda uma economia à volta de beber o xixi do xamã. As pessoas trocavam renas reais, vivas, por uma chávena quente de iluminação espiritual em segunda mão. Esta é a única vez na história em que a economia do trickle-down foi um acontecimento literal e físico. Imaginem o vosso extrato bancário. Levantamento, uma rena, depósito, meio litro de mijo de xamã. O controle de qualidade devia ser um pesadelo. Esta fornada parece um bocado fraca, Dimitri. O xamã tem andado a beber água a mais? Isto faz o vosso primo que enterrou todas as poupanças numa imitação de Dogecoin parecer o Warren Buffett. 2. Imaginem que estão umas férias adoráveis na praia. Veem um blob cinzento, ceroso e estranho que cheira a sovaco de lula, encalhado na costa. O vosso instinto é fugir, mas se o fizessem, poderiam ter acabado de fugir de uma fortuna. Esse pedaço nojento é âmbar gris, que é uma palavra chique para o que é essencialmente uma bola de pelo adjacente a vômito de cachalote. E por alguma razão, gente rica em Paris decidiu que este era o ingrediente perfeito para fazer o seu perfume durar mais tempo. O primeiro tipo que descobriu isto devia ser um esquisitão de categoria especial. Querida, encontrei esta pedra fedorenta das entranhas de uma baleia. Vou esfregá-la no pescoço. A mulher dele provavelmente divorciou-se, mas o que ela não sabia é que ele tinha acabado de tropeçar no equivalente olfativo de descobrir petróleo. Graças a ele, as fragrâncias mais luxuosas do mundo são basicamente construídas sobre uma base de vômito de baleia. É a derradeira partida que a natureza prega aos ricos. 3. Lá no alto dos Andes, árvores são basicamente um mito. Então, para combustível, você tinha uma opção principal: esterco seco de lhama. Como era tão essencial para, sabe, não morrer congelado, ele se tornou uma moeda de alto valor. Sim, as pessoas eram pagas com cocô. Esta é a forma mais segura de dinheiro que já existiu. Você não pode falsificar cocô. O que você vai fazer? Produzir o seu próprio. Isso levou a uma sociedade onde seu status social estava diretamente ligado ao tamanho da sua pilha de esterco. Imagine tentar impressionar alguém num encontro. Meu pai tem uma pilha de esterco que bloqueia o sol. Somos meio que importantes. Podre de rico não era uma metáfora, era uma descrição literal da classe alta. A única ameaça à sua fortuna era uma tempestade repentina, que podia transformar todo o seu patrimônio líquido numa massa marrom e lamacenta da noite para o dia. Esse é um tipo de quebra de mercado que dá para sentir o cheiro a quilômetros de distância. 4. Pessoas ricas sempre foram exageradas, mas um certo Rajá do Himalaia era o rei indiscutível da ostentação inútil. Em seu palácio escaldante, ele pagava uma fortuna em ouro aos seus servos por um serviço simples: correr montanha acima, pegar um pouco de neve e descer correndo antes que derretesse, só para poder tomar uma bebida gelada. Esse cara era o influenciador original, protagonizando a rotina de Arrume-se Comigo, mais insana da história. Seus servos eram basicamente os primeiros entregadores de delivery do mundo.
entregando um produto com prazo de validade de 5 minutos para um cliente que claramente tinha perdido o juízo. Ele não estava apenas comprando neve, estava comprando a capacidade de rir na cara da física e do bom senso. Ele estava literalmente pagando pessoas com um dos ativos mais estáveis da história, ouro, por um ativo que estava ativamente tentando deixar de existir. Esse é um nível de sou rico e entediado com o qual a gente só pode sonhar. 5. Todo dinheiro é baseado em confiança, mas algumas culturas pegaram essa ideia e saíram correndo com ela para dentro de uma floresta. Eles literalmente escreviam seus vales e contratos financeiros em folhas de árvore. Este é um sistema inventado por alguém que nunca viu vento na vida. Imagine o caos. Cara, juro que te paguei, mas um cervo comeu o recibo. Todas as economias da sua vida podiam ser exterminadas por uma rajada de vento decente ou por uma lagarta muito faminta. O sistema jurídico devia ser uma piada. Meritíssimo! O contrato de empréstimo do meu cliente foi tragicamente compostado no outono passado. Falsificar seria tão simples quanto encontrar outra folha no mesmo galho. Isso faz investir numa moeda meme parecer a decisão financeira mais segura que você poderia tomar. Não é apenas um mercado volátil, é um mercado biodegradável, o investimento verde original, da maneira mais idiota imaginável. 6. Bem-vindos a Londres do século XVIII, durante a febre do gin, quando a cidade basicamente funcionava à base de bebida barata e péssimas decisões. Alguns donos de fábricas, que eram claramente gênios do mal, começaram a pagar seus trabalhadores parcialmente em gin. Isso não era um bônus, era uma armadilha. Seu salário era algo que ativamente incentivava você a ser um péssimo funcionário. Como é que você vai poupar para o futuro quando sua caderneta de poupança é uma garrafa de gin te encarando da bancada da cozinha, sussurrando palavras doces? O departamento de RH da empresa provavelmente tinha um cantinho da ressaca, designado em vez de um plano de previdência. Era o golpe corporativo perfeito. Uma moeda que também funcionava como ferramenta para garantir que seus destinatários nunca estariam sóbrios o suficiente para perceber que estavam sendo enganados. 7. Você nem precisa voltar tão longe no tempo para encontrar esse tipo de coisa. Em partes da África pós-conflito, quando o dinheiro oficial valia tanto quanto papel higiênico, as pessoas começaram a usar tampinhas de garrafa de cerveja. Esse é um sistema tirado diretamente do manual do videogame Fallout. Tudo começou porque uma cervejaria lançou uma promoção com prêmios. Então, cada tampinha tinha um valor potencial. Logo, uma tampinha de Guinness se tornou o equivalente a uma nota de $20, enquanto uma tampinha de refrigerante genérico era basicamente 1 centavo. Você tem que imaginar algum cara de marketing numa sala de reuniões na Europa sem a menor ideia de que ele tinha acabado de se tornar o novo presidente do Banco Central de uma região inteira. A riqueza já não era silenciosa. Era o barulho alto e estridente de um bolso cheio de lixo. Tentar comprar algo caro devia ser um pesadelo. Simplesmente aparecer com um saco de lixo cheio de tampinhas, como um Papai Noel desvairado. Quando a civilização aperta o botão de reiniciar, uma moeda sempre emerge dos escombros: o cigarro. Depois da Segunda Guerra Mundial, você podia comprar o jantar de uma família por alguns Marlboros. Na prisão, ele ainda é o padrão ouro. O cigarro é o James Dean das moedas. É descolado, faz mal para você e todo mundo secretamente o deseja. É a única forma de dinheiro que vem com seu próprio relógio da morte embutido, tentando ativamente matar seu dono. E do ponto de vista econômico, é perfeito. Ele incentiva o gasto porque você literalmente queima seu dinheiro. Você não vai acumular as economias da sua vida se as economias da sua vida estão constantemente te tentando a ir até a varanda para 5 minutos de pausa da existência. É a moeda mais honesta do mundo, porque te diz exatamente quanto vale. Alguns minutos de paz num mundo enlouquecido. 9. Nas Ilhas Salomão,
Se você quisesse comprar um porco, um terreno ou até uma esposa, não sacava uma carteira. Você abria um saco cheio de dentes. Especificamente, dentes de golfinho. Estamos falando de milhares e milhares deles, perfurados e enfiados em colares elaborados. Trata-se de uma economia com um segredo sombrio e dentado, porque os golfinhos não doam seus incisivos de boa vontade. O sistema inteiro era um pesadelo logístico. Imagine o planejamento financeiro. Tá bom, querida, se a gente quiser comprar aquela canoa nova, vou precisar fazer um saque de uns 30 golfinhos. Isso dá um significado totalmente novo à expressão pagar pelos dentes. E dá para imaginar se eles tinham dentistas que faziam bico como falsificadores, tentando passar dentes de tubarão como se fossem legítimos. É a moeda mais alegre e, ao mesmo tempo, mais aterrorizante de todos os tempos. 10. Você provavelmente já ouviu a expressão tão pobre que tem que comer terra. Bem, em algumas partes da África e da América do Sul, isso não era uma metáfora. Era uma estratégia financeira. As pessoas usavam argila comestível especialmente preparada tanto como suplemento alimentar quanto como forma de moeda. Eram pequenos bolos de terra, ricos em minerais, que você podia trocar por uma galinha, ou, se o mercado estivesse fraco, simplesmente comer no almoço. Fala sério. Que ativo versátil. Seu dinheiro não estava apenas furando o bolso, era um lanche em potencial. Pense nas implicações econômicas. Uma fome poderia causar uma inflação massiva, já que as pessoas começariam literalmente a comer suas economias. É a única moeda da história em que seu patrimônio líquido podia ser diretamente afetado pelo fato de você ter pulado ou não o café da manhã. 11. Na China antiga, no Tibete e na Sibéria, a moeda multiuso definitiva era o tijolo de chá. Era exatamente o que parece, um tijolo enorme e comprimido de folhas de chá, tão denso que provavelmente dava para construir uma casa com ele. Era o canivete suíço do dinheiro. Se você precisasse comprar um cavalo, entregava alguns tijolos. Se estivesse com sede, raspava um cantinho e preparava uma xícara. Se estivesse doente, usava como remédio. Se alguém estivesse te irritando, provavelmente dava para nocautear a pessoa com ele. Era uma moeda que era simultaneamente uma bebida, um suplemento para a saúde e uma arma em potencial. É o dinheiro perfeito para preparadores do apocalipse. Nenhuma outra moeda na história conseguia resolver tantos dos seus problemas de uma só vez. 12. Os astecas e os maias estavam muito à frente do seu tempo, gerindo todo o seu império com uma substância pela qual ainda hoje somos obcecados: grãos de cacau. A economia era basicamente movida a chocolate. Com 100 grãos podia-se comprar um peru, e com alguns poucos dava para comprar uns tomates. Mas com grande chocolate vem grande responsabilidade, e também grande crime. Os falsificadores criavam meticulosamente grãos de cacau falsos feitos de argila, e depois misturavam-nos habilmente com os verdadeiros. Imaginem a pura desilusão. Pensas que és rico, vais ao mercado comprar uma tanga nova, e o mercador parte um dos teus grãos ao meio e revela que é apenas terra. É o sistema econômico mais delicioso e, ao mesmo tempo, mais desolador de todos os tempos. 13. Já se perguntaram de onde vem a palavra salário? Vem da palavra latina sal, que significa sal. Na Roma antiga, o sal era uma mercadoria incrivelmente valiosa, usada para conservar alimentos num mundo sem frigoríficos. Os soldados romanos eram frequentemente pagos em sal, ou recebiam uma ajuda de custo para o comprar. Isto significa que o pagamento de um legionário romano era literalmente um saco de tempero. Conseguem imaginar os soldados a queixarem-se? O Gaius recebeu um monte de sal maior do que o meu, e tudo o que ele faz é vigiar o aqueduto. Isto também significa que se acidentalmente entornasses o teu saleiro ao jantar, não estavas apenas a fazer uma sujeira. Estavas a cometer um ato de má gestão financeira catastrófica. Entornar o sal não era apenas azar. Era como deitar fogo a um monte de dinheiro. 14.
Na China e na Índia antigas, uma das formas mais populares de moeda era algo que provavelmente tens agora mesmo na tua cozinha: raiz de gengibre. Era o dinheiro primitivo perfeito. Era leve, tinha um ótimo cheiro, podia se dividir facilmente em pedaços mais pequenos e não se estragava durante muito tempo. Além disso, tinha usos medicinais, por isso era como andar com uma carteira que também podia curar a tua dor de estômago. As tuas finanças pessoais eram também o teu plano pessoal de bem-estar. Esta era uma moeda que fazia cada transação cheirar maravilhosamente. Imaginem um mercado não cheio do cheiro a suor e animais, mas sim com o agradável e vibrante aroma de gengibre. É provavelmente a única economia na história em que a inflação teria um cheiro absolutamente delicioso. 15. Na Virgínia colonial, os colonos ingleses encontraram uma cultura que crescia tão bem que basicamente se tornou uma licença para imprimir dinheiro: o tabaco. Não era apenas uma cultura comercial, era literalmente dinheiro. Podias pagar os teus impostos em tabaco. Podias ser multado por um crime em tabaco. Podias até pagar as propinas no College of William and Mary com barris gigantes daquela coisa. Isto criou uma geração de estudantes que estava literalmente a fumar o seu fundo de educação. Toda a estabilidade econômica da colônia subia e descia com a qualidade da colheita de tabaco. Um ano de má colheita não era apenas um problema agrícola, era uma recessão em grande escala. Era uma economia completamente viciada na sua própria moeda, no sentido mais literal possível. 16. Nas ilhas de Fiji, o maior símbolo de status e a forma mais valiosa de moeda não era ouro nem joias. Era um dente de baleia, especificamente de um cachalote. Esses dentes, chamados tabua, eram considerados tão sagrados e poderosos que apresentar um deles era a forma mais séria de negociação em que se podia participar. Eram usados para arranjar casamentos, selar alianças ou pedir desculpas por uma grande besteira. Era o equivalente fijiano de deslizar uma maleta cheia de dinheiro sobre a mesa, só que a maleta era um molar de baleia. Quanto maior o dente, mais sério era o assunto. Isso deve ter criado uma dinâmica estranha, em que a saúde dentária de uma baleia podia impactar diretamente a diplomacia internacional e o mercado matrimonial local. 17. As tribos nativas americanas do Nordeste tinham uma moeda bonita e sofisticada chamada wampum, que consistia em contas elaboradas feitas de conchas marinhas. Era difícil de fabricar, o que lhes conferia um valor intrínseco. Tudo ia muito bem até que os europeus apareceram e viram aquilo. Suas mentes coloniais não enxergaram arte ou cultura, enxergaram uma oportunidade de negócio. Imediatamente, montaram fábricas com brocas de aço de alta tecnologia e começaram a produzir contas de wampum em massa, aos milhões. Depois, usaram essas contas falsificadas para comprar literalmente tudo, incluindo a maior parte da atual Manhattan. Este foi um dos primeiros e mais devastadores exemplos de hiperinflação nas Américas. Os colonizadores essencialmente destruíram a economia nativa com imitações baratas produzidas em massa. É o equivalente histórico de alguém pagar por uma Lamborghini com um caminhão cheio de notas de $100 fotocopiadas. 18. No final do século XVII, a colônia francesa de Quebec enfrentava uma enorme escassez de moeda, porque o navio que trazia todo o dinheiro da França estava atrasado, provavelmente preso no trânsito ou lutando contra um kraken. O administrador colonial, um homem com nervos de aço e um talento para o dramático, teve uma solução brilhante, embora insana. Ele recolheu todas as cartas de baralho da colônia, assinou-as e declarou-as moeda de curso legal. De repente, um valete de espadas valia o salário de uma semana, e um as de copas podia comprar uma vaca. Isso transformou toda a economia da colônia num jogo de pôquer de apostas altas. Imaginem as discussões. Eu aumento 2 reis e um 10 de paus. Desculpe, só tenho damas, não posso pagar isso. Foi o sistema financeiro de apostar o seu futuro mais literal já inventado.
19. Você provavelmente já usou a palavra buck para se referir a $1, mas já se perguntou por quê? É um resquício direto dos tempos da fronteira americana, quando a moeda não oficial de troca entre colonos e nativos americanos era a pele de veado. Uma única pele de veado de boa qualidade era a unidade padrão de valor, um buck. Isso significa que o comércio americano primitivo era essencialmente uma gigantesca bolsa de couro que abrangia todo o continente. O escambo era um negócio muito direto. Este rifle vai te custar 10 bucks. Significava que você literalmente tinha que jogar 10 peles de veado morto em cima do balcão. Isso também dava um significado totalmente novo e sombrio à expressão fazer um dinheiro rápido. Era uma economia rústica e viril, onde sua riqueza era diretamente proporcional à sua habilidade em acertar o bambi. 20. No Congo, durante séculos, uma forma popular de dinheiro era a cruz de Katanga. Eram lingotes de cobre fundido em forma de X, variando de pequenos o suficiente para caber na mão a grandes o suficiente para serem um legítimo perigo de tropeço. Seu valor era surpreendentemente padronizado. Uma única cruz pequena podia comprar uma galinha. Algumas a mais podiam garantir uma cabra. E por uma coleção de cerca de 10 cruzes grandes, era possível comprar uma esposa. Essa é uma forma terrivelmente direta de quantificar relações humanas. Imagine os preparativos do casamento. Certo, já tenho as cruzes para o dote, mas estou 2 cruzes abaixo para o buffet do casamento. Querida, será que realmente precisamos de frangos para todos os seus primos? Era um sistema em que toda a sua vida, do jantar ao casamento, podia ser medida em X de cobre. 21. Os italianos, em sua infinita sabedoria culinária e financeira, encontraram uma forma de combinar seus 2 maiores amores, queijo e dinheiro. Na região da Emília-Romanha, os bancos aceitavam rodas gigantes de autêntico queijo parmigiano-reggiano como garantia para empréstimos. Isso não é piada. Até hoje, existem cofres bancários climatizados na Itália, repletos não de barras de ouro, mas de dezenas de milhares de rodas de queijo que valem coletivamente milhões de euros. É a forma mais deliciosa de garantia que já existiu. Se você não pagar o empréstimo, o banco não toma seu carro, ele toma seu queijo. Isso também significa que assaltantes de banco na Itália precisariam trazer não apenas brocas e explosivos, mas uma caixa de biscoitos e uma garrafa de vinho para o assalto perfeito. 22. Na antiga ilha de Creta, a civilização minoica estava florescendo, e toda a sua economia era lubrificada por uma coisa: azeite de oliva. Mas isso não era apenas um comércio casual. Eles produziam jarros de argila padronizados, chamados pitoi. E um jarro cheio de azeite de oliva de alta qualidade era uma unidade de valor reconhecida. Isso era ouro líquido. Sua riqueza era armazenada em potes gigantes que eram incrivelmente frágeis. Imagine a ansiedade. Um servo desajeitado, um pequeno terremoto e toda a fortuna da sua família podia acabar como uma mancha gordurosa no chão. A ruína financeira estava a apenas um escorregão de distância. Você teria que dizer aos seus filhos: desculpem, crianças, não podemos mais pagar a faculdade. O papai tropeçou na conta poupança hoje de manhã. 23. No Antigo Egito, a moeda não se resumia apenas ao que se podia comprar nesta vida, mas também ao que se podia levar para a próxima. Para as transações do dia a dia, usavam grãos e outros bens, mas para poupanças de longo prazo, um dos ativos mais estáveis era o linho de alta qualidade. Eram rolos de tecido finamente tramado, conhecidos como stei, que mantinham o seu valor durante décadas. As pessoas acumulavam enormes quantidades dele como forma de riqueza. E aqui está a melhor parte. Quando se morria, era-se mumificado e envolvido em centenas de metros do melhor linho. A pessoa era literalmente enterrada nas suas poupanças de uma vida. Era o ato supremo de levar tudo consigo, garantindo que se chegava ao além não apenas bem preservado,
mas também incrivelmente rico e fabulosamente bem vestido. 24. Os antigos gregos deram-nos a filosofia, a democracia e os Jogos Olímpicos. Também nos deram uma das formas de dinheiro mais estúpidas e inconvenientes alguma vez concebidas: espetos de ferro. Antes de inventarem as moedas, os gregos em algumas regiões usavam estas longas e desajeitadas barras de metal, do tipo que se usaria para assar um boi sobre o fogo, como moeda de troca. Chamavam-se oboloi. Para fazer uma compra significativa, era preciso carregar um punhado gigante destes espetos incômodos. Era uma moeda que tentava ativamente furar-nos um olho. O sistema inteiro era basicamente uma rotina de exercício físico. Esqueçam a carteira. Era preciso um carrinho de mão e costas fortes. Não admira que tenham inventado as moedas. Provavelmente cansaram-se de se espetarem acidentalmente uns aos outros cada vez que iam ao mercado. 25. Na antiga cidade suméria de Uruk, uma das primeiras grandes cidades do mundo, a burocracia inventou uma forma brilhantemente simples, embora ligeiramente deprimente, de pagar aos milhares de trabalhadores que construíam os seus enormes templos. No final de um longo dia de trabalho árduo de partir as costas, recebia-se como pagamento uma tigela de cerâmica padronizada, produzida em massa, cheia até a borda com grãos ou cerveja. Isto não era apenas um pagamento. Era o jantar, a bebida e a louça, tudo num único pacote deprimente. Chamava-se tigela de borda biselada, e os arqueólogos encontraram milhões delas, o que sugere que era a peça de Tupperware mais deprimente do mundo antigo. Este era um sistema com zero margem para a ascensão financeira. Não se podia poupar para nada, porque era preciso comer o salário todas as noites. Era a economia de biscates original, onde o salário diário era apenas o suficiente para garantir que se estava vivo para aparecer no trabalho no dia seguinte. Sem plano de reforma, sem benefícios, apenas uma tigela de lavagem. 26. Na Escócia do século XVIII, particularmente em aldeias remotas onde as moedas oficiais eram escassas, as pessoas tornavam-se engenhosas. O ferreiro local era frequentemente a pessoa mais importante da vila, e o seu produto mais comum tornou-se a moeda local: pregos. Era um sistema surpreendentemente prático. Os pregos tinham sempre procura, possuíam um valor consistente e eram difíceis de falsificar, a menos que se tivesse uma forja e muito tempo livre. Os empregadores locais, como os donos de minas de carvão, pagavam aos seus trabalhadores em pregos, que estes podiam depois usar para comprar mantimentos na loja da empresa. Era uma forma muito direta de pagamento. O seu salário não era apenas dinheiro, era um projeto de melhoramento da casa à espera de acontecer. Mas devia ser uma dor de cabeça andar com eles no bolso. Um bolso cheio de troco não tilintava. Simplesmente espetava-se na sua coxa cada vez que se sentava. Imagine receber um grande bônus e ter de levar para casa um carrinho de mão cheio de pregos. 27. Os vikings eram conhecidos por muitas coisas: pilhagens, navegação, barbas épicas. A subtileza financeira não era uma delas. Quando se tratava de dinheiro, tinham um sistema brutalmente simples chamado hacksilber, que significa literalmente prata cortada. Não se incomodavam com moedas elegantes e uniformes. Simplesmente pegavam em qualquer prata que conseguissem obter: joias, pratos, artefactos religiosos de mosteiros que tinham acabado de saquear, e cortavam-na em pedaços mais pequenos e de tamanhos aleatórios com um machado. As transações eram feitas usando um conjunto de balanças. Não se pagava com 10 moedas, pagava-se com 10 gramas de qualquer pedaço de prata que se tivesse na bolsa. É como pagar as compras do supermercado cortando os seus talheres de prata na caixa registradora. Era a forma de moeda mais brutalmente honesta e metaleira de sempre. Era um sistema financeiro que dizia: não me interessa arte nem história. Só me interessa quanto pesa esta coisa brilhante. De 28.
Na minúscula ilha de Iap, no Pacífico, o conceito de dinheiro foi levado à sua conclusão mais absurdamente desmesurada. A sua moeda eram as pedras Rai, rodas maciças de calcário sólido com um buraco no meio, algumas das quais eram maiores do que um carro e pesavam várias toneladas. A melhor parte? Nem sequer era preciso possuir fisicamente a sua pedra Rai para ser dono dela. Toda a gente na ilha simplesmente sabia quem era o dono de cada pedra gigante. Uma pedra lendária estava a ser transportada de canoa, caiu pela borda fora e afundou-se no fundo do oceano. A tripulação regressou à ilha e explicou o que tinha acontecido, e a aldeia inteira simplesmente concordou, de forma coletiva, que a pedra continuava a ser moeda perfeitamente válida, mesmo estando agora a servir de imobiliário para peixes. É a prova definitiva de que o dinheiro é apenas uma ideia com a qual todos concordamos, mesmo que essa ideia esteja atualmente no fundo do mar. É como uma blockchain, mas com pedras e uma história muito melhor. 29. Na África Ocidental, o povo Kissi utilizava uma forma de moeda que precisava do seu próprio médico. Os centavos Kissi eram varetas de ferro longas e finas, com um formato distintivo em T, numa das extremidades. Eram usados em feixes para todo o tipo de transações. Mas tinham uma regra muito estranha. Acreditava-se que possuíam alma. Se um centavo Kissi se partisse, considerava-se que a sua alma tinha fugido, tornando-o sem valor. Para consertá-lo, era preciso levar os pedaços partidos a um xamã, um feiticeiro, que realizava uma cerimônia especial para reunir os pedaços e restaurar a alma, mediante uma pequena taxa, claro. Esta é a única moeda da história que exigia cura espiritual e tinha a sua própria forma de seguro de saúde. Era um sistema brilhante para os xamãs, que essencialmente geriam o Banco Central e a única oficina de reparação autorizada. 30. Se acharam que dinheiro com alma era estranho, vamos falar de dinheiro que precisava de ser alimentado. O povo Lobi, da África Ocidental, usava lingotes de ferro retorcidos, em forma de serpente, como moeda para transações poderosas e espirituais. Não eram meros pedaços inertes de metal. Acreditava-se que eram entidades vivas, dotadas de um poder imenso. Para mantê-los potentes e eficazes, o dono tinha de periodicamente alimentar a moeda serpente, ungindo-a com o sangue de uma galinha sacrificada. Isto é gestão financeira de outro nível. Não basta equilibrar o orçamento, também é preciso garantir que o dinheiro não fique com fome e zangado. Esquecer-se de alimentar a sua conta poupança podia ter consequências espirituais terríveis, tornando-a a forma de riqueza mais exigente e aterrorizante da história humana. É o Tamagotchi das moedas, mas com mais sangue. 31. Durante séculos, na Inglaterra medieval, todo o sistema contabilístico do governo funcionava com tally sticks, bastões de contagem. Eram varas de madeira onde as dívidas eram registradas através de entalhes esculpidos nelas. A vara era então dividida ao meio no sentido do comprimento, ficando o devedor com uma metade e o credor, frequentemente o governo, com a outra. As duas metades encaixavam-se perfeitamente, o que fazia dele um sistema simples e à prova de fraude. Mas em 1834, após a transição para o papel, o governo ficou com um enorme armazém cheio dessas velhas e inúteis varas de madeira. Numa espetacular falha de bom senso, decidiram que a melhor forma de se livrar delas era queimá-las na fornalha por baixo das casas do parlamento. A fornalha ficou tão quente que incendiou todo o edifício, reduzindo o parlamento a cinzas. Foi a única vez na história em que um governo foi literalmente destruído pelo seu próprio dinheiro antigo. É o exemplo supremo de esta reunião podia ter sido um e-mail. 32. Na Islândia medieval, uma terra de vulcões, glaciares e pouco mais, a economia girava em torno de uma mercadoria crucial: peixe. Mais especificamente, bacalhau seco, conhecido como stockfish. Mas nem sempre se podia ter peixe à mão.
Por isso, os islandeses desenvolveram um sistema sofisticado em que negociavam promessas legalmente vinculativas de peixe futuro. Os comerciantes trocavam mercadorias por uma promessa de que, quando chegasse a época da pesca, receberiam uma determinada quantidade de bacalhau seco. Basicamente, inventaram contratos de futuros, séculos antes de Wall Street. Todo o seu patrimônio líquido podia estar preso em peixe hipotético que ainda nem sequer tinha sido pescado. Isto devia dar origem a conversas bastante tensas. Desculpe, não lhe posso pagar esta semana. O bacalhau está a ser tímido. Era uma economia construída sobre otimismo, confiança e a suposição de que o bacalhau ia morder no ano seguinte. Foi o mercado financeiro mais arriscado e mais cheiroso a peixe da história. 33. Precisamente quando se pensava que a humanidade poderia estar a aprender a lição, chegamos a Papua Nova Guiné moderna. Na província de East New Britain, o povo Tolai ainda usa uma moeda tradicional chamada tabu. O que é tabu? São conchas do mar. Mas não são conchas aleatórias apanhadas na praia. São conchas nassa específicas e minúsculas, colhidas, secas e meticulosamente enfiadas em longas varas de rotim. Esta coisa está tão integrada na economia local que existem mercados dedicados ao dinheiro de conchas, e até um banco do dinheiro de conchas com a sua própria direção, e uma ATM que dispensa, bem, conchas. Tentaram modernizá-lo carimbando as conchas com números de série e atribuindo taxas de câmbio fixas. Essencialmente, criaram uma bizarra criptomoeda orgânica que se ouve chocalhar a 1 quilômetro de distância. É uma prova magnífica de que, por mais avançados que nos tornemos, uma parte da humanidade vai sempre olhar para uma concha brilhante e pensar: sim, eu trocava definitivamente um porco por isto. Os humanos já adoraram pedras, perucas e ninhos de pássaro podres. Então diz-me, qual é o nosso equivalente moderno? Deixa a coisa valiosa mais estúpida que consigas imaginar nos comentários. Criptomoedas, NFTs, cubos de gelo de luxo? Defende o teu absurdo. E se o teu cérebro acabou de dar uma cambalhota, deixa um like e subscreve. Há muito mais estupidez histórica de onde esta veio.